Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana, lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, primeiro trimestre de 2022. A lição de hoje é a lição de número 9 e o assunto da lição, o sexto sinal, a cura de um cego de nascença. Como você sabe, nós estamos estudando nesse trimestre, aqui na Classe de Jovens, o Evangelho segundo escreveu João, conhecendo os principais sinais registrados por João, realizados por Jesus como forma de esclarecimento ou de mostrando a sua deidade como Filho de Deus, como Messias, Filho de Deus. Através desses sinais, nós identificamos que Jesus é o Filho de Deus. Nós temos estudado, por exemplo, nós estudamos a multiplicação, a transformação da água em vinho, a cura do filho do oficial, a multiplicação dos peixes e pães. Nós estudamos também sobre Jesus andando sobre as águas. Nós estamos estudando agora o sexto sinal, né? A cura de um cego de nascença. Nós já estudamos também a cura do paralítico de Betesda, né? Do tanque de Betesda. Todos esses sinais apresentam Jesus. João faz questão de organizar o seu livro nessa perspectiva, com estes sinais. Nós temos 7 sinais e 7 discursos que Jesus faz registrado no livro de João, onde apresenta ele como o Filho de Deus. Por isso que é tão importante você estudar o livro, o Evangelho segundo escreveu João. Lembrando que o ebedenfoco.com disponibiliza para você uma série de conteúdos. Nós temos os slides em PowerPoint, aulas em PDF, aula em áudio e cursos diversos. É só você acessar www.ebedenfoco.com e confira todo o conteúdo disponibilizado para você. Você também pode receber subsídios gratuitos pelo WhatsApp. Salve esse número e envie uma mensagem com seu nome e sobrenome que o ebedenfoco.com estará retornando para você. O DDD é 94984092869. Muito bem. O texto principal da nossa lição se encontra em João 9:5, que diz: Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. No contexto da lição de hoje, o sinal que Jesus realiza é a cura de um cego de nascença. E o contexto o moral de toda esta mensagem é que Jesus é a luz do mundo. Resumo da lição: Jesus sempre esteve consciente de estar vivendo segundo a perfeita vontade do Pai. Nesse contexto, Jesus tem alguns embates com os fariseus e ele se apresenta como Filho de Deus e como quem faz a vontade de Deus. O texto bíblico desta lição se encontra no Evangelho de João, capítulo 9, verso de 1 a 7. Eu recomendo você estudar o capítulo 8 e o capítulo 9 para você ter mais profundidade nesse assunto. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas você com certeza fará uso dessa leitura. Nossa introdução. Jesus está de volta à Judéia, outra vez em Jerusalém. Ele prossegue seu ministério no centro religioso e político de Israel. Como você sabe, Jesus é chamado de Galileu. Boa parte da sua vida ele passou na Galileia. Mas agora ele está de volta à Judéia, né? O centro nevrálgico, né? de toda a nação, onde está o centro político, onde está o centro religioso, né? Aonde as coisas de fato acontecem no país, Jerusalém. Mas um sinal de sua divindade será manifesto, tocando em pontos sensíveis das crenças judaicas e provocando forte reação nos fariseus. Mais uma vez, ele vai afirmar que é Deus,
que fala em nome de Deus, mais uma vez ele vai realizar algo no dia de sábado que vai confrontar a religiosidade dos fariseus. Estudaremos hoje a cura de um cego de nascença, que é muito importante que seja um cego de nascença, porque alguns elementos estão inclusos em toda essa dinâmica para a gente aprender. Mas antes de entrarmos diretamente no exame do texto, faremos uma breve apresentação dos fatos antecedentes, o que aconteceu entre o quinto sinal, Jesus andando sobre as águas, e a cura do cego, o sexto sinal, já em Jerusalém. Lembrando que o quinto sinal aconteceu no capítulo 6 e agora nós estamos no capítulo 9, então tem todo um contexto que aconteceu antes deste momento. A finalidade é proporcionar uma visão mais completa possível do conteúdo do Evangelho de João. Ainda assim, não estaremos perscrutando toda a riqueza desse extraordinário livro. Óbvio, nós estaremos apenas lançando luz sobre o contexto geral do livro de João e de aspectos marcantes, mas ninguém jamais vai conseguir esgotar todas as possibilidades de lições que a gente aprende com esse evangelho. Primeiro tópico, fatos antecedentes. Uma temporada na Galileia. Depois de andar sobre as águas do mar da Galileia, Jesus fala à multidão em Cafarnaum, principal cidade da região, e se apresenta como o pão da vida, o verdadeiro pão do céu dado pelo Pai. Aliás, o capítulo 6 é um capítulo extremamente rico, né? O capítulo 6 é um capítulo longo, tem mais de 60 versículos, e é um capítulo extremamente rico, e é um capítulo extremamente pesado. Jesus confronta as pessoas, confronta seus discípulos por causa da conduta delas e do interesse delas para com ele. E ele se apresenta dizendo que ele é o pão descido do céu. E ele chega a dizer que quem não comesse a sua carne, nem bebesse o seu sangue, não teria parte no seu reino. Muitas pessoas fazem aí uma alusão à Santa Ceia, mas Jesus não estava falando da Santa Ceia, até porque a Santa Ceia ainda não havia sido instituída. O que Jesus estava falando ali era da própria vida dele, do caráter dele. Quando ele diz, quem não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não tem vida eterna, ele está dizendo, quem não viver como eu vivo, para o Pai, sem pecados, arrependidos, no caso ele não se arrepende porque ele não tem pecado, mas a ideia é viver para o Pai, né? Viver em santidade. Essa ideia, comer a carne de Cristo e beber o seu sangue, nesse contexto do capítulo 6 de João, é viver a vida de Cristo, viver para agradar o Pai, fazer a vontade do Pai, viver pelo Espírito. E ali aquelas pessoas acharam essa palavra muito dura e boa parte delas se afastaram de Jesus. Conforme João 7,1, Jesus permaneceu por algum tempo pelas cidades da Galileia, evitando ir à Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. É a segunda fase de seu ministério, como já destacamos, né? Ele evitando esse confronto, porque o ministério de Jesus tem seu tempo, né? Ele começou seu ministério com 30 anos, e a gente pergunta por quê? Porque tudo tem seu tempo. Aí ele não enfrentou os judeus em alguns momentos, porque tudo tem o seu tempo. E ele não recuou quando da sua morte, porque tudo tem o seu tempo. Com a iminência da festa dos tabernáculos, os irmãos de Jesus sugerem que ele vá a Jerusalém, para que também seus discípulos pudessem ver as obras que ele fazia. Essa é uma das muitas passagens que apresentam os irmãos de Jesus. Nesse contexto, os irmãos de Jesus, da família biológica, né, de Jesus, estão instigando ele que subissem com eles para Jerusalém por ocasião da festa dos tabernáculos, porque na perspectiva dos irmãos de Jesus, o que Jesus fazia na Galileia era preciso ser feito na Judéia, para que todas as pessoas conhecessem ele. É claro que os irmãos de Jesus têm certa razão, entretanto,
o que Jesus responde a eles é que ainda não era o seu tempo. O texto de João 7, 3 e 5 nos mostra que Jesus enfrentava a incredulidade dentro da sua própria casa. Fato é que nem mesmo seus irmãos criam nele. O texto diz, sobre essa questão, dessa dificuldade de seus irmãos. Então, muito provavelmente, essa instigação dos seus irmãos, ela não tinha totalmente um cunho sincero, era mais uma instigação mesmo, mas não um cunho sincero, porque os seus próprios irmãos tinham dificuldade de acreditar nele como o Cristo. Eles acreditavam nele como um mestre, como um profeta, como a maioria dos judeus acreditava, mas não como Cristo. Não é chegado o meu tempo. Essa é uma questão muito importante dentro desse contexto, porque de todos os lados tem pessoas pressionando Jesus. Jesus não respondeu aos seus irmãos como um homem natural. Falou-lhes como o Filho de Deus, expondo sua missão. Isaías profetizou a rejeição que o Messias teria. Ele diz que ele será desprezado, rejeitado entre os homens, homens de dores, homens experimentados nos trabalhos, e como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos caso dele algum. Isso não fez dele uma pessoa ressentida. Então, os irmãos de Jesus consideravam ele como mestre, mas não consideravam ele como filho de Deus, como Messias. E estão instigando ele aí para Jerusalém para que ele se tornasse popular, mas numa perspectiva meramente humana. E a resposta que Jesus dá para eles é a resposta de filho de Deus. A minha missão tem um propósito, a minha missão tem um tempo, e esse tempo ainda não é chegado. Muito provavelmente os irmãos de Jesus não ficaram muito satisfeitos com isso, porque há quem diga que muito provavelmente os próprios irmãos de Jesus tinham alguma dificuldade de lidar com a ideia de ele ser filho de Deus, de Jesus ser Messias. Para eles, ele não era Messias. Jesus sempre esteve consciente de estar vivendo segundo a perfeita vontade do Pai. Independentemente de sua família acreditar ou não, de seus amigos, dos judeus ou não, de uma pessoa ou outra afrontá-lo, dos fariseus que afrontavam sempre, Jesus tinha sempre a consciência de que estava vivendo segundo a vontade de Deus. Não podemos nos deixar afetar por qualquer insinuação, provocação ou desprezo. Então, isso aqui eu acho interessante, especialmente no contexto de jovens, o professor explorar isso com os alunos. Porque os jovens, eles estão sempre procurando uma afirmação da sua existência, sempre procurando uma aceitação de um grupo, sempre procurando uma aceitação de uma ideia, de uma conduta. E aqui nós precisamos refletir que será que nós devemos viver em função da opinião dos outros, ou nós precisamos nos estabilizar e termos o nosso foco, a consciência de quem somos e do que nós devemos fazer, independentemente do que digam. Jesus, ele fala, especialmente no capítulo 8, que ele diz, olha, eu sei de onde eu vim, eu sei quem me enviou, eu sei qual é a missão e sei para onde eu vou. Vocês não sabem, mas eu sei. E isso faz com que eu esteja blindado de qualquer acusação, de qualquer menosprezo, de qualquer provocação, porque eu tenho consciência de quem eu sou. Eu tenho consciência de quem eu estou servindo. Eu tenho consciência de que eu estou fazendo, do tempo em que vou fazer. Eu tenho consciência e certeza de tudo isso. Então, fica aqui uma reflexão, especialmente para a juventude. Quem nós somos? Quem você é? O que você está fazendo? Qual é o seu propósito? O seu propósito é ser inserido em um grupo? É ser aceito por alguém? Não. Seu propósito é ser inserido em Cristo. É ser aceito por Cristo. E se Ele te aceita, se você está em Cristo, nada mais importa. Na opinião de mais ninguém importa. Se Jesus te ama, se Deus te ama, se Ele te chamou, se Ele te salvou, se Ele te perdoou, nada mais importa. A opinião de mais ninguém importa, a opinião de grupos, a opinião de pessoas, não importa. O que importa é o que Deus pensa sobre nós.
Quando vivemos segundo a vontade de Deus, devemos permanecer firmes em nosso propósito. Como Jesus, que jamais se abalava, sempre estava convicto de estar obedecendo e agradando ao Pai. Preservemos nosso coração e não nos entreguemos à tristeza ou à angústia. O escritor do provérbio diz que de tudo que se deve guardar, guarde seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Todos os seus anseios, todos os seus desejos, todos os seus sonhos, a gente sempre faz aquela confusão quando a gente se relaciona com o coração com esse órgão bombeador de sangue. Anatomicamente é um órgão bombeador de sangue, mas metaforicamente, quando a Bíblia fala de coração, fala do nosso centro existencial, do centro das nossas emoções, sentimentos, o nosso eu interior. Então nós devemos preservar o nosso eu interior, para que nós não sejamos enganados, para que nós não sejamos invadidos por tristezas, angústias, por sermos, por alguma razão, rejeitados, menosprezados, não aceitos, zombados, enfim, devemos guardar o nosso coração dessas coisas, sempre na perspectiva de que, como diz aqui o comentarista, quando vivemos segundo a vontade de Deus, devemos permanecer firmes em nossos propósitos, como Jesus, que jamais se abalava, sempre estava convicto de estar obedecendo e agradando ao Pai. Isso é que é importante. Como disse Pedro e João ali em Atos 4, mais importa servir a Deus do que aos homens. E aqui a gente faz uma aplicação. Mais importa agradar a Deus do que as pessoas. Mais importa agradar a Deus do que a um grupo. Mais importa agradar a Deus do que essa sociedade. A sociedade, ela só vai exigir de nós cada vez mais coisas que são impossíveis de ser alcançadas. O que Deus exige de nós, Ele próprio nos faz alcançar pelo seu Espírito. Então, que nós estejamos sempre focados nessa ideia de estarmos agradando a Deus e felizes com isso. Jesus vai à festa. Depois de seus irmãos terem ido a Jerusalém, que os irmãos falam para ele ir, ele não vai, os irmãos vão primeiro. Jesus faz o mesmo, mas não manifestamente, mas como em oculto. Ele vai meio que disfarçado, sem fazer alarde. No meio da festa foi ao templo e ensinava aos judeus falando de sua missão. Pelo menos anonimato foi sua viagem. Quando ele chegou, ele começou a ensinar logo no templo, onde tinha uma enormidade de pessoas. Por quê? Porque aquele era o momento. A perspectiva dos seus irmãos era uma, mas a perspectiva de Deus era outra. No último dia da festa, falou da obra do Espírito Santo no interior dos que o recebem. Sua mensagem provocava distintas reações na multidão. A mensagem de Jesus, na verdade, era pesadíssima. No capítulo 8, então, ele diz que conhecereis a verdade vos libertará. Ele não está ali falando da verdade em oposição à mentira. Ele está falando que ele era a verdade. Porque mais na frente ele diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Ele fala para os fariseus que o pai dos fariseus não era Abraão, mas era o diabo, porque eles não faziam a vontade de Abraão, eles faziam a vontade do diabo. Eles eram mentirosos, assim como Satanás é mentiroso, assim eram os fariseus, eles eram hipócritas, assim como Satanás é hipócrita. E Jesus diz que vocês são filhos do diabo, não de Abraão, porque eles se gabavam por serem descendentes de Abraão, E Jesus está dizendo, se vocês fossem realmente filhos de Abraão, vocês faziam a vontade de Abraão. Qual foi a vontade de Abraão? O que foi que Abraão fez? Abraão foi fiel a Deus. Abraão foi chamado de amigo de Deus. Abraão é nosso pai na fé, acreditou em Deus, sem ter prova nenhuma. E os fariseus não faziam absolutamente nada disso. Então, todo esse contexto é um contexto de mensagem pesadíssima. Eu falei lá no início sobre o capítulo 6, que Jesus traz uma mensagem pesada, de confronto, e muita gente o deixa. Aqui nos capítulos 8 e 9 também, ele tem bastante confronto, que chegou o momento, Chegou o momento dele se revelar. E ele vem trazendo uma mensagem extremamente pesada, que, como diz o nosso comentador aqui, provocava distintas reações na multidão. Uns criam, uns choravam, uns lamentavam os pecados e outros se enfureciam cada vez mais. E é interessante que Jesus disse que ele veio
para trazer juízo. É das poucas vezes que Jesus diz que veio trazer juízo, num contexto em que ele diz: para aqueles que não veem, passam a ver, e aqueles que acham que veem, passam a não ver. Né? Ou seja, Jesus está dizendo, para aqueles que estão no pecado, fora da religião, que estão lá sem esperança, ele veio trazer esperança, trazer libertação. Mas para os religiosos, hipócritas, donos da religião, ele veio trazer, foi confusão mesmo para ele, para que eles se arrependam, para que eles mudem suas condutas. Então, é um contexto de mensagens duríssimas. Alguns criam ser ele o Cristo, mas o fato de ser conhecido como sendo da Galiléia produzia muita dúvida, né? João 7, 41 e 42 diz: vem, pois, o Cristo da Galiléia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? E esse contexto a gente sabe, né? Que é uma provocação mesmo para os judeus. Nós sabemos que Jesus nasceu em Belém, ele é sim da descendência de Davi, mas ele foi para a Galiléia, para que ali ele desenvolvesse seu ministério, tudo isso com o propósito de trazer um certo confronto para os fariseus e a estabilidade de sua religião. Nosso resumo dos fatos antecedentes ainda inclui a ida de Jesus ao Monte das Oliveiras, onde costumava orar, seu retorno ao templo para ensinar e o perdão da mulher adúltera, né? Quando atingiu a consciência dos judeus que queriam apedrejá-la lá em João 8, que é um fato interessantíssimo, né? Que é muito conhecido essa passagem bíblica da prostituta que foi apanhada em adultério. E todos os fariseus trazem, de pequenos a grandes, trazem essa mulher e a lança, né, de forma violenta diante de Jesus. E João faz questão de dizer que o propósito dos judeus ali era afrontar, era colocar Jesus em uma situação difícil. Porque pensavam eles, se ele não apedrejar essa mulher, ele está sendo contra Moisés. E por isso nós colocaremos o povo contra ele. Se ele ordenar apedrejamento, ele estará sendo contra Roma, porque nós não temos deliberada autorização para matar ninguém, para condenar ninguém. Eles pensaram estar colocando Jesus numa situação sem saída, mas Jesus apela para aquilo que Jesus sempre apelou, para o coração do homem, para a consciência do homem. Ele diz, olha, a verdade é verdade, né? Moisés escreveu, está escrito na lei lá, que quem for pego em adultério tem que ser apedrejado. Mas reflitam comigo, quem de vocês não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. E ali não é a mesma coisa que eu, Melk, falar. Foi Deus falando ao coração daquelas pessoas. Muito provavelmente, se eu, Melk, um simples homem, falasse isso para qualquer pessoa, não mudaria muito. Mas a palavra do próprio Deus atingiu de forma penetrante o coração daquelas pessoas. E elas não conseguiram reagir, porque caiu sobre elas uma consciência de pecado profunda, que todos saíram e deixaram aquela mulher só, né? E aliás, é isso que a gente deve fazer quando nós lemos a Bíblia, quando nós pregamos. É sempre com o objetivo de que Deus esteja falando, não nós. Nós somos apenas porta-vozes de Deus, mas Deus falando de forma profunda e impactante no coração das pessoas, para que elas se arrependam. E que nós, quando nós lermos a Bíblia, quando nós pregarmos, que o Senhor fale ao nosso coração, à nossa consciência, quando nós ensinarmos, que primeiro atinja a nós, que seja uma flecha que atinja primeiro o nosso coração, para depois atingir os outros. Segundo tópico, a cura do cego. A pergunta dos discípulos. Havia entre os judeus uma crença de que toda doença era consequência do pecado do enfermo ou dos pais. Essa ideia ainda perdura em meios evangélicos muito leigos.
né? Ainda existe essa ideia ainda em meios evangélicos muito leigo. Hoje, nas igrejas onde já tem mais consistência no estudo bíblico, nós já não vemos mais isso. Mas ainda existe no ideário de muitos cristãos leigos a ideia de que se está sofrendo é porque pecou. É claro que isso é absolutamente uma questão ilógica na perspectiva bíblica, porque a origem do sofrimento é um só para todos, a origem do sofrimento. Mas o sofrimento em si, presente no dia a dia das pessoas, tem diversas ocasiões ou diversas fontes, diversos motivos, não necessariamente um pecado específico. Por isso, o questionamento dos discípulos quando viram o cego de nascença: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascessem cego? A grande questão da razão do sofrimento humano inquieta muita gente e já fomentou grandes debates ao longo da história. É uma grande temeridade tentar responder essas e outras grandes questões da vida através de filosofias ou pressupostos teológicos que escolham esse ou aquele extremo, né? Como eu acabei de dizer, um extremo que ainda acontece é de associar qualquer sofrimento ao pecado. E a gente sabe que isso não é verdade. E geralmente, que aliás isso aqui é uma coisa que a gente precisa combater, e nada melhor do que a escola bíblica para fazer esse combate, que são os extremos na compreensão das questões bíblicas. As pessoas geralmente são extremistas, né? Por causa de pastores malignos, avarentos, amantes do dinheiro, muitas pessoas já não dizimam mais, já não ofertam mais, né? Por outro lado, outras caem em uma situação tão deplorável que entrega tudo. E ninguém procura um equilíbrio, né? Há outros, né, como os legalistas e os antinomistas, né, que excedem na questão da lei, cheios de regras, de normas, e os outros acham que a graça nos dispensam de qualquer lei. Mas isso não é verdade. Sabemos que nós temos a lei do Evangelho. O Evangelho é a lei da graça. Nós temos a lei de Cristo, né? Nós temos regras, sim, a serem obedecidas, mandamentos a serem obedecidos, sim. É claro que esses mandamentos não nos fazem, não nos traz mérito para a salvação, porque o mérito é todo de Cristo, mas nos traz obediência para gratidão a Deus. Existem muitos extremos. Eu estou citando apenas esses dois, e aqui o comentarista faz essa observação, que de fato há muitos extremos, né? Há muitos extremos de que, como este, de que a pessoa está doente, está em pecado. Está vendo fulano, está sofrendo, está em pecado. Imagine quantas pessoas devem ter dito sobre mim quando eu tive que fazer a cirurgia na minha perna, né? Porque está em pecado. Não é isso que a Bíblia nos afirma. O que a Bíblia nos afirma é que a entrada do pecado através de Adão trouxe esses males. E que não é necessariamente uma enfermidade, um problema, seja resultado de pecado específico, ou que todas as pessoas que estão sofrendo é porque estejam em pecado. Ainda que eventualmente um sofrimento seja em decorrência de um pecado, mas isso não é regra. São diversas as razões da existência de enfermidade e de toda espécie de sofrimento. A primeira e principal delas é a queda. Óbvio, né? A queda, quando antes do pecado entrar, havia um equilíbrio. Quando o pecado entrou, houve um desequilíbrio. Esse desequilíbrio é geral. É um desequilíbrio moral, é um desequilíbrio cósmico, é um desequilíbrio ético e é um desequilíbrio físico, biológico, em todos os lugares. No ser humano, nas aves, nas árvores, na natureza em geral, nos animais, né? Existe esse desequilíbrio. Esse desequilíbrio tem a sua origem na queda. O sofrimento tem a sua origem na queda. Eventualmente um pecado possa trazer sofrimento? Sim. Por exemplo, imagine você viver uma vida de prostituição.
e você adquire uma doença sexualmente transmissível. Qual é a fonte dessa doença? Pecado. Pecado, sim. A fonte é o pecado. Se você tivesse evitado isso, não tivesse vivendo nessa situação de pecado, a chance de adquirir uma DST seria mínima. Mas como viveu na promiscuidade, então adquiriu. Então, eventualmente, o sofrimento pode estar relacionado a um pecado específico como esse, uma conduta, um comportamento. Mas não dizer que todo mundo que está sofrendo porque está em pecado. A humanidade não seria afetada por nenhum dano se não fosse o pecado. Com a transgressão de Adão e Eva, o mal passou a operar no mundo. Foi o que Deus disse. Agora você trabalhará e adquirirá o pão com o suor do seu rosto. A terra produzirá espinhos e abrolhos. Não é isso aqui? Muitos teólogos vão dizer que não é apenas uma expressão para o trabalho braçal, agrícola, que as gerações primeiras enfrentaram, mas é um princípio geral onde diz que a partir daquele momento toda essa estabilidade, toda essa paz, toda essa harmonia seria comprometida e agora a própria natureza, a própria existência seria um fardo para o ser humano. Ninguém escapa dessa causa geral primária. Além dela, existem também causas específicas, isto é, pecados pessoais, que podem trazer terríveis consequências ao indivíduo, incluindo doenças, como eu falei agora há pouco da DST. Há também enfermidades de causas espirituais, como no caso da mulher que andava curvada por ter um espírito de enfermidade. Nós temos também o cara que era mudo porque tinha um espírito imundo e assim por diante. Existem essas causas espirituais, opressões espirituais, mas não é regra dizer que todo o que está sofrendo é porque está em pecado. Obras de Deus. No caso do cego em questão, a situação era outra. Não decorria de pecado ou qualquer causa espiritual de índole pessoal. De fato, aquela cura, além de expressar a misericórdia de Deus para o cego e sua família, teve amplo efeito imediato e o testemunho chegou até nós numa clara abrangência do propósito divino. Então, o que nós temos aqui é o propósito divino. Alguém vai dizer, Deus então fez esse garoto nascer cego para poder realizar esse milagre? Não necessariamente. Não necessariamente. Por quê? Porque com a queda, qualquer um pode nascer com esse comprometimento, com este ou qualquer outro. E assim Deus escolhe aquela situação para exemplificar o poder divino de Cristo. Ou por outro lado, sim, pode ser, Deus é soberano e ele pode fazer o que ele bem quiser. Mas eu particularmente não acredito que seja assim. O sofrimento também pode ser permitido por Deus como prova de nossa fé, para o desenvolvimento do caráter de Cristo em nós, em um maior conhecimento de sua pessoa e vontade. Poucas pessoas tiveram grandes experiências com Deus sem ter um profundo sofrimento. Isso é fato. Então, quando nós enfrentamos provas, dificuldades, adversidades, como enfermidades, escassez, injúrias e outras coisas, nós não devemos, de modo algum, pensar que é um abandono de Deus, que é um desprezo de Deus, mas como uma pedagogia que está nos aperfeiçoando. Jó era um homem reto, temente a Deus e que se desviava do mal, e ainda assim foi intensamente afligido. Seus amigos teorizavam muito sobre seu quadro, buscando explicar seu sofrimento. Deus se manifestou a Jó, não com formulações teóricas, mas com a demonstração de sua pessoa e poder. Pastor Newton, meu pastor, pastor Newton Gonçalves, ele publicou um livro pela editora Santorini que fala sobre o orgulho espiritual de Jó, fazendo uma análise do comportamento de Jó em todos os diálogos de Jó. Chegamos à conclusão de que Deus castigou Jó, não apenas para um memorial, para uma lição para a posteridade, mas para curar ou mesmo para evitar a contaminação do coração de Jó. Isso nos leva a crer que nas nossas
melhores atitudes pode haver algum comprometimento. Nas nossas melhores decisões pode haver algum pecado e a gente precisa estar sempre buscando a Deus. A luz do mundo. Antes de curar o cego, Jesus fala aos discípulos sobre o significado do sinal que iria realizar. Mostrar seu poder de tirar o homem das trevas e trazê-lo para a luz. Imediatamente, antes do milagre, ele diz: sou a luz do mundo, né? Como eu falei lá no início, o objetivo, né? A moral que está por trás de todo este sinal que Jesus realiza é de que ele é a luz do mundo. E ele é o Filho de Deus que veio para tirar os homens das trevas. Em seguida, cuspiu na terra, fez lodo e untou os olhos do cego. Ordenou que fosse ao tanque de Siloé lavar-se, o que o cego fez e voltou vendo. Então, nós temos aqui o milagre da cura do cego de nascença. Este homem que estava desde o seu nascimento cego, e Jesus chegou com uma metodologia um tanto quanto inusitada, né? Ele fez lodo, ele fez lama com saliva e passou nos olhos daquele moço, e aquele moço ficou curado. O que nos traz aqui esta lição de Jesus fazer este lodo? De que a metodologia do trabalho de Cristo, ela é infinita. Ele usa as questões mais simples para fazer os maiores milagres. Este sinal tem, portanto, perfeita correlação com o sermão que Jesus havia recém-pregado em Jerusalém, né? Eu sou a luz do mundo. Ele estava dizendo: eu vim para tirar vocês das trevas. Assim como este cego que nunca viu a luz, agora pode ver, eu trago para vocês a luz divina. Era uma mensagem extraordinária. Assim como aquele homem que tinha uma cegueira congênita, toda a humanidade estava espiritualmente cega e Jesus veio trazer a luz para os homens. Em um mundo de tanta escuridão e engano, em Cristo temos luz perfeita para nosso caminho, a luz da vida. Como diz o salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Já falamos algumas vezes sobre essa questão, né, que o escritor do Salmo está dizendo: lâmpada para os meus pés, algo bem próximo, luz para o meu caminho, algo bem distante, bem longo. O salmista está dizendo que a palavra de Deus, que Deus, ele é para mim importante nas questões mais simples, assim como ele é importante nas questões mais dramáticas, mais complexas da vida. Ou seja, nunca devemos achar que nós seremos capazes de viver sem Cristo, seja nos momentos mais simples, seja nos momentos mais dramáticos. Nunca devemos deixar de ser gratos a Deus por questões pequenas ou grandes, mas sempre entendendo que Ele é para nós importante, necessário nas coisas mais simples da vida, assim como é nas mais dramáticas e complexas. Terceiro tópico, a reação dos fariseus. De novo, o sábado. Lá vem o sábado mais uma vez e o confronto de Jesus com os fariseus por causa do sábado. A hipocrisia e a cegueira espiritual dos fariseus eram tão grande que poucos se importaram com o milagre em si, com a bênção extraordinária recebida por aquele homem. A primeira coisa que fizeram quando souberam da cura foi dizer: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Seria a mesma coisa que alguns pastores amantes do dinheiro diria se alguém pegasse uma boa parte do seu dinheiro e comprasse de alimento e desse para os pobres e não levasse para a secretaria, a tesouraria da igreja. Ele ia dizer que isso não é uma coisa boa, é uma coisa ruim, porque está fazendo sem passar pela tesouraria da igreja. Porque óbvio, por que querem que passe pela tesouraria da igreja? Porque
passando pela tesouraria da igreja, uma parte fica para ele. O interesse não é sustentar os pobres, mas ele mesmo. Voltamos outra vez a essa questão. Como uma visão espiritual reducionista pode tornar alguém tão escravo de suas percepções? Precisamos conhecer a integralidade do Evangelho, da graça de Deus. Um Deus amoroso, santo e justo que quer nos transformar por inteiro a partir do nosso interior. Não é, como eu acabei de citei o exemplo de pastores gananciosos, não é que você não deva trazer o seu dízimo à casa do tesouro, porque até mesmo o pastor precisa desse dinheiro para o sustento. Mas jamais alguém pode afirmar que seja um pecado você comprar cestas básicas e doar para as pessoas sem que esse dinheiro passe pela tesouraria. Então, nós temos aqui o que é muito importante. Precisamos conhecer o Evangelho. Eu sempre digo, o Evangelho liberta. Se você está sendo um cristão, se você está sendo um evangélico, mas você é escravo, se você é escravo de suas percepções, como diz aqui o comentarista, então você não está vivendo o verdadeiro evangelho, amigo. Se você é escravo, se você é tolhido, se você não tem liberdade, você então não está vivendo o verdadeiro evangelho. Um princípio que você precisa colocar na sua cabeça. Professor, anote isso, converse com seus alunos sobre isso. O evangelho liberta, o pecado escraviza. Nós fomos chamados para a liberdade. Nós não podemos viver um evangelho que nos escraviza. E não podemos viver no pecado achando que, como o evangelho não nos escraviza, nós temos liberdade de pecar. Porque o evangelho é para nos libertar. Porque escravos do pecado já éramos. Agora o evangelho nos liberta. Não faz sentido um evangelho que escraviza e nem um salvo que vive escravo pelo pecado. Não faz sentido. O evangelho liberta, o pecado escraviza. Jesus nos chamou para viver o evangelho, para sermos libertos. Deus não se impressiona com práticas religiosas. Olha primeiro para a posição do nosso coração. Isso não quer dizer, contudo, que ele não se importe com o nosso corpo. Pelo contrário, ele quer que nos santifiquemos em tudo, em toda a nossa maneira de viver. Isso aqui, aliás, eu acho até que é uma questão vencida, né? Eu gosto muito da ideia, eu não vou entrar nesse contexto de tricotomia, dicotomia ou monismo, mas eu gosto muito da ideia do monismo, que vê, né, que enxerga o ser humano como uma composição integral, sem divisões. Que uma vez que você fala de consciência, você fala também de corpo. Que uma vez que você fala de corpo, você fala também daquilo que é imaterial, né? Não tem como o cristão ser santo no corpo e não ser santo na consciência. Não tem como o cristão ser santo na mente sem ser santo no corpo. Isso não faz o menor sentido. Porque nós, por mais que os teólogos gostam de fazer essas divisões aí, que eu não vou nem entrar nesse contexto, mas a ideia é, não tem como você ser santo de coração e impuro de corpo. Não tem como você ser puro de corpo e impuro de coração, ou de alma, ou de espírito, como você queira. Por isso que eu gosto da ideia da integralidade do ser humano, que ele é santo em tudo. É santo na mente, se não é, precisa ser. É santo no coração, se não é, precisa ser. É santo nos olhos, se não é, precisa ser. É santo na boca, com o falar, se não é, precisa ser. É santo no corpo, se não é, precisa ser. Porque nós temos que ser santo em tudo. O interrogatório. Os fariseus submeteram o ex-cego a um tenso interrogatório, chegando a ponto de duvidarem do seu quadro anterior de cegueira. Eles chegaram a dizer que ele nem era cego, que ele estava mentindo. Por vocês verem o que as pessoas são capazes de fazer para defender uma tese própria, para defender os seus próprios ideais. Acusaram, é interessante isso, é extremamente grosseiro, mas interessante. Eles estavam tão desesperados para defender as suas convicções que eles chegaram a dizer para um homem cego de nascença que passou a vida inteira ali naquele lugar pedindo esmola, que não, ele passou aquela vida inteira ali
fingindo para que chegasse aquele dia e Jesus fizesse aquele milagre fajuto, mentiroso, para poder caçar encrenca com os fariseus. Olha que absurdo. Quando você está tão cego pela religiosidade, quando você está tão cego com seus ideais, que não reflete, que não olha para a Bíblia, que não se baseia naquilo que Cristo fez, falou, você se perde. Olha o absurdo que esses homens chegaram. Parece-nos que aquele homem ainda era bem jovem, porque os fariseus foram em busca de seus pais para continuarem a inquirição, os quais lhe disseram: tem idade, perguntai a ele mesmo. Ou seja, os fariseus foram atrás dos pais dizendo: ei, diga para nós, esse rapaz era mesmo cego? Ele estava esse tempo todo aqui pedindo esmola, mas ele era realmente cego? Ou ele estava mentindo? Rapaz, é uma questão difícil quando você está escravo da religiosidade. De volta ao jovem, insistiam que Jesus era um pecador e que ele, o ex-cego, deveria dar glória somente a Deus. Não conheciam Jesus como Deus, óbvio. É certo que tanto os fariseus quanto o próprio moço não conheciam Jesus como Messias, o Cristo, o Filho de Deus. Mas havia uma diferença clara de compreensão espiritual entre eles, pois o jovem já reconhecia que Jesus era temente a Deus e fazia a vontade do Pai. Mas os fariseus, é óbvio que os fariseus não iam aceitar isso. Como é que os fariseus iam aceitar isso? Os fariseus só aceitariam isso se Jesus estivesse dentro do mundo dos fariseus. E o mundo dos fariseus era um tanto quanto podre. Isso mesmo, foi Jesus quem disse: vocês são como sepulcros bem enfeitados. Por fora são belos, branquinhos, mas por dentro estão cheios de podridão. Os fariseus aceitariam Jesus se ele estivesse dentro do mundo deles. Mas o mundo dos fariseus era um mundo de pecados. Jesus jamais faria parte deles. E o que é que eles então resolvem? Persegui-lo, matá-lo. Em um novo encontro com Jesus, o jovem foi perguntado justamente sobre sua fé no Filho de Deus. Ainda diante de suas dúvidas, o Messias se revela a ele: tu já o tens visto e é aquele que fala contigo. E tudo muda, né? Jesus faz o milagre e não procura nenhum tipo de reconhecimento. Mas diante de toda aquela confusão, Jesus aproveita para dizer: olha, eu sou o Cristo. O resultado foi que o jovem creu nele e o adorou. E ele disse: creio, Senhor, e o adorou. João 9:38. A fúria dos fariseus. Enquanto o ex-cego passou a conhecer Jesus como Filho de Deus, os fariseus se endureceram ainda mais. As respostas do jovem acerca de Jesus os deixaram furiosos, porque os consideravam espiritualmente superiores. Tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E expulsaram-no. É interessante essa questão. Jesus veio para trazer a liberdade, mas infelizmente o endurecimento do coração daqueles homens não permitiram que eles se apossassem, desfrutassem dessa liberdade. Não é incomum pessoas que se considerem mais espirituais que as outras serem rudes, duras, inflexíveis e até violentas. Fujamos desse tipo de conduta, porque não é obra do Espírito de Deus, que produz em nós amor, mansidão e temperança. Isso é muito importante a gente refletir. A intolerância que o cristão deve ter é quanto ao pecado. E é claro, em primeiro lugar, tem que ser intolerante ao seu próprio pecado. Porque é muito fácil você ver pessoas sendo intolerantes com o pecado de outros, mas extremamente conivente com os seus pecados. Nós devemos sempre ser intolerantes com o pecado. Primeiro com o nosso pecado, depois com o pecado dos outros. Mas nós não devemos ser intolerantes com qualquer pecador, porque Cristo amou também os pecadores e nós devemos amar. Lembro-me de uma frase do pastor Josué Martins, você pode procurar ele no YouTube aí, é um grande pregador, que ele disse que é muito estranho que a gente
critique homossexuais, que a gente critique políticos, que a gente critique prostitutas e outros escravos do pecado, que a gente repudie esses pecados, mas em determinados momentos a gente faz piada com esses pecados. Não era para ser assim. Uma vez que nós abominemos esses pecados, devemos sofrer com aqueles que são escravos deles também. Sejamos mansos e humildes de coração, totalmente dependentes da graça e do poder que há em Cristo Jesus. Quanto mais humildes somos, mais de Cristo temos. Que, aliás, é muito interessante, né? O pastor Luiz Hermínio diz que o orgulho tem pai e ele tentou ser maior que Deus. Mas a santidade, a humildade também tem um pai. E ele esvaziou-se de si mesmo para ser semelhante a nós, Cristo Jesus. Quanto mais nos humilhamos, mais temos de Cristo. A maior referência bíblica de Cristo, a maior mensagem bíblica de Cristo não é dele como sendo superior, apesar de ele ser, mas é dele como sendo humilde, sendo simples, sendo servo. Por quê? Para que nós entendêssemos que nós devemos trilhar o caminho da humildade, da paciência, do amor, da compreensão para com todos. Amém? Chegamos à nossa conclusão, e a nossa conclusão nos diz: estudamos mais um sinal da divindade de Jesus. A cura do cego de nascença foi uma oportunidade para a luz do mundo revelar seu poder, destruindo os sofismas e todo o engano religioso que insiste em prender os homens nas trevas da incredulidade e do pecado. Rejeitar essa luz é manter-se nas trevas do pecado. Quando a recebemos e seguimos, encontramos o caminho da vida eterna. Jesus é a luz. Assim como ele tirou aquele homem da escuridão física para que ele visse o mundo dos humanos, Jesus tira a cegueira espiritual e nos traz a luz de Deus para que nós conheçamos a Deus e passamos também a conhecer o mundo de Deus e assim alegremos-nos nele. Muito bem, então, chegamos ao final do nosso comentário. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.